culmina a revolta. A sede dos conspiradores é a redação do República Portuguesa, fundado em setembro de 1890, sob a direção do jornalista João Chagas. Republicano convicto, Chagas não escondeu o objetivo do jornal: ser um instrumento de combate ao sistema político instituído, fide à monarquia. Para tal, contava com o apoio de alguns setores do Exército. Eu julgo que o facto da revolta ter acontecido no Porto tem várias razões que justificam. Uma delas, a própria memória da Revolução Vintista. Por outro lado, é uma revolta que está muito ligada também a interesses corporativos por parte dos sargentos do Exército, que reivindicavam, por exemplo, um sistema de terça de promoção a oficiais. O Partido Republicano Português, PRP, estava dividido e publicamente desvinculou-se de qualquer movimento que visasse o derrubo da monarquia pela força. Mas os revoltosos não desistem e desmultiplicam-se em reuniões muito conspirativas, mas nada secretas. Uma denúncia acaba por precipitar a revolta numa cidade que não estava ainda republicanizada. Na madrugada de 31 de janeiro, tropas de caçadores 9 e de infantaria 10 abandonam os quartéis e concentram-se no campo de Santo Ovídio, frente à infantaria 18. Quando julgam ter o apoio deste quartel, os militares, acompanhados de muitos civis cantando a portuguesa, marcham para a Praça da Liberdade, então Praça Dom Pedro IV. O edifício da Câmara, que hoje já não existe, é tomado de assalto. Seriam 7 da manhã, quando numa das janelas foi içada a bandeira do Centro Democrático Federal 15 de novembro, trazida por um civil. Pouco depois, era proclamada a República. Mas na escadaria da igreja de Santo Ildefonso já se posicionara a guarda municipal. Os confrontos mais ferozes deram-se ao fundo da rua de Santo António. Muitos revoltosos são mortos ou feridos. Alguns recuam, refugiando-se na Câmara. As tropas fiéis ao governo cercam. Do edifício das Cardosas, a artilharia monárquica bombardeia o último reduto republicano. Alguns cabecilhas fogem. A revolta é esmagada. Mais de 500 militares e civis são julgados em conselhos de guerra. João Chagas e outros chefes do 31 de janeiro são condenados a vários anos de pena celular e degredo. A monarquia sobreviverá à primeira revolta republicana em Portugal. O ultimato, a crise económica, vários escândalos financeiros envolvendo políticos destacados, provocam a queda de sucessivos governos. Os dois grandes partidos monárquicos, regenerador e progressista, vão alternando rotativamente no poder. Mas na visão corrosiva de Bordal Pinheiro, estão podres. O facto de terem alternado no poder fez com que os dois partidos monárquicos, não é verdade, se apoderassem do poder, gostassem do poder. Vamos lá, vou até dizer-lhe qualquer coisa mais longe. Haveria talvez até um pacto tácito. Hoje governas tu, amanhã governo eu. Pois voltamos. Sempre que um governo caía, o monarca nomeava novo executivo que organizava eleições. A sua vitória era assegurada por uma vasta teia de funcionários públicos e caciques com genuíno talento para fraudes eleitorais que eram a norma. Quanto à Câmara dos Pares, sempre que não era favorável a um governo, este pedia ao rei que nomeasse nova fornada. Detentor do poder moderador, o rei era visto por alguns como um mero joguete nas mãos de progressistas e regeneradores. Assim caricaturou o legal da Câmara, Dom Carlos. Mas o rei escolheu desempenhar um outro papel. Inspirou-se nas teorias do movimento Vida Nova, liderado por Oliveira Martins. Perante a falência dos partidos tradicionais, o historiador defendia uma ditadura real de características populistas. Em janeiro de 88 sugeriu uma solução possível para a crise, alertando, no entanto, para os seus perigos. Quando os partidos constitucionais se mostram impotentes, por vezes o chefe de Estado cria um simulacro de partido, nomeando um governo eclético. E não é raro também que esse governo, radicando-se, se torne a origem de um verdadeiro partido.
Se este processo falhar, o povo lança a responsabilidade sobre a coroa. Aí está o perigo. Em 1893, Dom Carlos tentou aplicar esta teoria. Nomeou um governo de independentes, chefiado por Dias Ferreira, com Oliveira Martins na pasta da Fazenda. A passagem do historiador pelo Ministério foi breve e o próprio governo teve vida curta. A primeira experiência extrapartidária de Dom Carlos fracassou e só 10 anos mais tarde, com o governo de João Franco, a teoria de Oliveira Martins seria de novo levada à prática. Depois da queda de Dias Ferreira, o rotativismo voltou pela mão do regenerador Índice Ribeiro e com ele chegou um governo de ditadura. Governar em ditadura significava então encerrar as câmaras sem convocar novas eleições. Foi o que Índice pediu e Dom Carlos acedeu. Dom Carlos, por natureza, era um autoritário. Não creio nada que Dom Carlos fosse um liberal. Creio que Dom Carlos tolerou o regime liberal porque lhe convinha, aliás, porque era o que se passava no resto da Europa, ou no resto da Europa Ocidental. Mas que, quando se lhe deparou a oportunidade, também não hesitou em aceitar ditaduras. Dom Carlos nunca pensou ser ditador. O que o Dom Carlos queria é que a ordem constitucional fosse assegurada durante o tempo de uma legislatura. É o que nós hoje desejamos. As chamadas eleições antecipadas ou deitar governos abaixo para fazer eleições antecipadas é qualquer coisa que vai contra a ordem constitucional. Liberal ou ditador, Dom Carlos será para sempre alvo de controvérsia e não apenas enquanto político. O legal da Câmara retratou-o como um porco. Mas em Vila Viçosa há quem o recorde com saudade. Nas longas temporadas que os reis aqui passavam, o povo tirava a barriga de misérias. Das cozinhas do Paço saíam grandes panelões cheios de comida para os pobres. Em casa das pessoas reais, tudo comia. A mesa não se levantava. E eu comia naquela cozinha nunca acabava. Caldeiros de comida para a casa jantar, caldeiros para feijão, batata. Em menino, Edmundo Alegrias fazia serviços para o Paço, como carregar as armas nas caçadas reais. Dom Carlos adorava caçar e tinha excelente pontaria. A prová-lo, este alvo exposto em Vila Viçosa, entre as muitas armas do rei. Este hobby de Dom Carlos terá talvez inspirado Guerra Junqueiro quando escreveu O Caçador Simão, um poema premonitório sobre um monarca, El Rei Simão, que vai à caça e é caçado. A espingarda dele aquele era zar. Mesmo ali está dentro da espingarda dele. Olha um viado. Olha outro. Olha outro. Não havia azar ali. À noite vinhamos para casa, para o palácio, um carro cheio de caça morta, veados, coelhos, o que aparecia. E o rei caçador tinha mãos de artista. Um simples convite ou menu para um jantar da corte servia para se entreter.